Meu nome é Noélia Bonfim, tenho 31 anos, sou natural de Patinga, jornalista de formação e hoje eu sou diretora de operações de uma agência de marketing gastronômico. Então, eu nasci em Patinga mesmo, mas meus pais não são daqui. A minha mãe, a família dela é da zona rural de Caratinga e meu pai é da zona rural de Santana do Paraíso. E por eles terem sido de roça e tiveram a história, né, de mudar para a cidade, para correr atrás, né, de oportunidades de trabalho, essa foi a minha referência. Então, para mim, eu nunca tive problemas em mudar de cidade, em sair da zona de conforto, né? O que para muitas pessoas é algo assim, nossa, que coragem que você tem. Para mim era algo normal, porque a referência que eu tinha era dos meus pais. Então, sempre fui assim, onde tem oportunidade eu tô indo, né? E no meio do caminho a gente vai ajustando e se adaptando às dificuldades. Foi muito desafiador escolher a profissão. Eu fiquei até o último minuto na dúvida. Eu sabia que eu tinha algumas habilidades, alguns talentos, a comunicação era uma delas, mas eu me dava bem com matemática, me dava bem com a parte de humanas, e aí eu fiquei na dúvida. Por fim, eu escolhi o jornalismo e foi uma paixão. Eu fui muito feliz dentro da minha profissão. Acredito muito que propósito é algo que a gente se adapta ao longo da vida, a gente ajusta, a gente muda o nosso propósito ao longo da vida. E em determinados momentos tem um propósito que faz mais sentido. E depois esse propósito muda e não há nada de errado nisso, né? Então, enquanto o jornalismo esteve fazendo sentido dentro do meu propósito, eu fui muito feliz. Eu acertei, fiz, me apaixonei, tive experiências maravilhosas que me agregaram muito, até que em um dado momento deixou de fazer sentido e eu construí novos propósitos e fui para novos desafios. Eu fiquei 3 anos dentro do jornalismo e esses 3 anos foram muito intensos. E eu morava numa cidade pequena, então de certa forma eu sentia que depois desses 3 anos meu tempo ali já tinha acabado. Eu já estava pensando em buscar novos desafios, já estava pensando para onde eu poderia ir, se eu mudava de empresa ou se eu mudava de cidade. E aí eu comecei a me abrir para o novo, comecei a cogitar possibilidades. E aí nisso veio essa proposta de ser sócia de uma agência de turismo. E eu no início pensei em topar porque eu já estava querendo mudar de área, né? Mas a princípio eu não sabia que eu queria sair do CLT necessariamente, né? Então esse desafio, eu já gostava muito de viajar, eu já viajava muito sozinha, com amigos, todo feriado eu estava sempre viajando. Então eu já gostava de turismo. E aí chegou uma proposta para eu ser sócia de uma agência de turismo. E aí eu pensei, já que eu estou querendo mudar de trabalho, vou topar esse desafio. Se não der certo, eu volto para a minha área, que é algo que eu já domino. E acabou dando certo, né? Então eu fui para Vitória, no Espírito Santo, me tornei sócia dessa agência lá e foi um divisor de águas para mim, porque ali eu descobri que eu gostava sim de empreender, ali eu descobri que eu tinha sim liberdade, capacidade, habilidades para liderar, para tomar conta de uma empresa, para ser proativa, ser resolutiva, e aí eu descobri que eu dava conta, né? E que na verdade era uma limitação que eu mesma tinha colocado na minha cabeça, né? Por algum motivo. Acredito que essas limitações que nos impedem de viver oportunidades maiores, elas vêm muito por padrões, principalmente padrões familiares e padrões da sociedade também, né? A sociedade ela nos impõe muitas ideias que a gente não para refletir e racionalizar, a gente só reproduz. E dentro de casa, a maior referência que a gente tinha de fonte de renda era do meu pai, que era CLT. Né? A minha mãe ela até empreendia, porque ela era costureira, ela chegou a ter funcionários, mas a renda da mulher dentro de uma família tradicional não é uma renda referência tão importante assim. Importante é a renda do homem, né? E a renda do meu pai era de um funcionário. Então, na minha cabeça, o certo, o tradicional, o que era o caminho seguro, era o caminho do CLT. Então, talvez por esse motivo, eu pensava que o meu caminho também era o caminho do CLT. Só que a gente nunca tem perfil para aquilo que a gente nunca fez. A gente não nasce bom, a gente se torna bom.
E a gente só pode se tornar bom se a gente se permite questionar e desafiar aquelas ideias que antes a gente tinha. E é muito engraçado que, embora eu seja considerada pelos meus amigos, familiares, eu seja considerada uma pessoa teimosa, eu mudei muitas convicções minhas ao longo da minha vida. Acho que de tempos em tempos a gente tem que revisitar as nossas ideias, né? Porque se a gente se manter preso às nossas ideias, a gente deixa muita oportunidade para trás. Então eu saí do jornalismo, assumi essa agência de viagens e fiquei lá até a pandemia. E na pandemia, como a agência era a minha única fonte de renda, a gente não sabia quando que o turismo ia ser retomado. Eu falei, eu preciso buscar outras fontes de renda até que as coisas se normalizem. E aí eu tomei a decisão de assumir outro projeto que me apareceu. Na época foram as vendas diretas. A minha irmã tinha se tornado distribuidora independente de uma marca de produtos norte-americanos, e ela me fez a proposta de começar a ajudar ela. E nesse ajudar a minha irmã, eu tomei gosto. E aí eu novamente descobri uma habilidade que eu até então não sabia, que era a habilidade de vendas. Eu sempre falava assim, nossa, odeio vender, não sei vender. Não, vender é um negócio que muito chato. Mas eu nunca tinha vendido, né? E aí, mais uma vez, eu queimei minha língua. E aí eu descobri que, na verdade, vendas é somente uma questão de você entender a lógica, as técnicas por trás, o que é realmente vender, é você informar o cliente, é você trazer confiança para o cliente daquilo que você está oferecendo para ele e não simplesmente empurrar um produto ou um serviço goela abaixo. E aí eu fiquei mais ou menos 2, 3 anos trabalhando com vendas diretas. Foi meu período de maior desenvolvimento pessoal e profissional, porque o ambiente que a gente trabalhava era um ambiente de constante treinamento, era um ambiente de um networking muito grande. Eu aprendia com pessoas do Brasil inteiro, tudo online dentro da pandemia, e isso me permitiu vivenciar muitas coisas, muitas ideias, muitas experiências, muitas amizades e parcerias. E aí, desde então, eu percebi que se você vende tudo, então você precisa dominar a venda independente da sua profissão. E lucro é melhor do que salário, porque lucro é medido pelo seu esforço, salário nem sempre. Então, lucro é a gente que determina o quanto a gente quer ganhar. E se lucro é melhor do que salário, falei, nunca mais eu quero voltar a ter um salário só engessado, né? Hoje eu sou diretora de operações de uma agência de marketing, mas eu tenho a minha importância dentro do comercial. Eu treino o meu comercial e eu também faço o meu comercial. Então eu continuo trabalhando diretamente com esse proporcional do faturamento, né? Só que essa empresa, durante o período de vendas diretas, essa empresa que eu representava, ela resolveu fechar as operações dela no Brasil. A gente está vivendo um período político de uma transição, né? Isso gera no mercado internacional uma insegurança muito grande. Então essa empresa resolveu fechar as portas aqui no Brasil. E aí nesse momento de transição em que eu estava procurando outros projetos, me procuraram e me ofereceram a oportunidade de trabalhar nessa agência de marketing. E aí nesse momento eu falei, vou topar esse desafio para ver o que ele tem para me ensinar também, né? Meus pais sempre gostaram de viajar, tanto meu pai quanto a minha mãe. Inclusive a minha mãe, quando ela era solteira, ela conta que era piolho de excursão, sempre estava viajando de excursão para algum lugar. E desde casados, né, eles sempre foram de viajar muito também. Eu lembro que desde criança, meu pai nos acordava de madrugada, às 4, 5 horas da manhã para a gente ir para a praia. E essa paixão ela veio de família. Só que até então, ainda como adolescente, eu chamava meus amigos para viajar. Eu fazia viagens pela igreja, fazia viagens pela escola, fazia viagem com os meus amigos mesmo. Até que eu comecei a ter dificuldade. Eu queria viajar, mas os meus amigos falavam, não tem dinheiro, não vou poder, isso. Aí eu falei, gente, vou deixar de viajar porque eu não tenho companhia? Vou experimentar viajar sozinha. E aí fiz uma primeira viagem sozinha de excursão com um grupo. Foi para Chapada Diamantina.
E eu achei fantástico, porque além de mim, tinham várias outras pessoas que estavam viajando sem companhia também. Eu falei, gente, isso é muito mais comum do que eu imaginei. Né? E aí eu percebi que, na verdade, a gente nunca está sozinho. A gente sempre conhece pessoas novas, a gente, né, se diverte, a gente também aprende a valorizar a própria companhia, que é muito importante, porque a gente se desafia muito e a gente precisa aprender a nos conhecer, a curtir a nossa própria companhia, porque se a gente não sabe o que a gente quer para nós mesmos, a gente acaba aceitando a companhia de qualquer pessoa. Né? E aí foi um caminho sem volta. Né? Depois disso, eu fiz uma viagem sozinha, sem ser de excursão. Foi dentro de Minas Gerais mesmo. Eu fiz várias cidades turísticas por conta própria, num formato mais de mochilão, né? Durante as minhas férias. E um dia, a minha amiga, que já tinha feito uma viagem dentro do Chile, ela falou, Noélia, aqui na América do Sul é muito fácil viajar. É barato, não precisa ter visto e dá para você fazer viagens curtas. Né? E aí ela me deu a sugestão de fazer um mochilão aqui pela América do Sul. Aí um outro amigo já tinha feito esse roteiro que eu queria, eu procurei ele, sentamos juntos, ele me ajudou a elaborar o roteiro. E aí fui correndo atrás de passagem aérea, seguro de viagem, equipamentos que eu ainda não tinha, montei o meu roteiro direitinho, quais os dias eu vou passar em cada lugar e fui. Fiquei em hostel, conheci várias pessoas ao longo do caminho, muitos brasileiros, porque brasileiro é uma coisa que tem em todo lugar. E, nossa, me diverti muito, 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 muito. Foi um divisor de águas. Eu lembro que eu chorei em vários momentos da minha viagem, me dando conta de tudo que eu estava me permitindo viver, né? De poder bancar a minha viagem sozinha, porque na época eu percebi que eu tinha um controle financeiro muito grande, né, uma educação financeira muito grande, então eu fiquei orgulhosa de mim mesma e ao mesmo tempo também orgulhosa da independência que eu estava me proporcionando, de não ficar esperando companhia de ninguém, de não ficar insegura, de deixar de fazer nada. Eu simplesmente me organizei, busquei as pessoas corretas que poderiam me ajudar e fui. Né? E essa viagem foi um divisor de águas, porque foi graças a ela, graças à coragem que eu tive de realizar essa viagem, que o meu sócio, que viraria o meu sócio depois, ele me procurou e falou, você é a pessoa que tem o perfil que eu estou buscando para ser minha parceira de trabalho. E aí ele me propôs, na época, a proposta, né, da sociedade da agência de turismo. Então, essa viagem foi um divisor de águas de várias formas. A América do Sul tem muitas belezas, né? Tanto belezas naturais quanto ruínas dos povos originários, né? Dos Incas, principalmente. Eu comecei pelo deserto do Atacama, no norte do Chile, que são belezas naturais, assim, parece pintura de quadro, né? Parece aquelas telas do Windows, de verdade, parece que você está dentro da tela do Windows. Então, são belezas, assim, que a gente... de longe não consegue nem imaginar. Depois eu fui para Bolívia, tinham também belezas naturais e também tinham algumas ruínas. De lá eu fui para o Peru e aí fiquei hospedada na cidade de Cusco mesmo, onde a maioria dos pontos de partida, né, acontece, dos outros passeios. E ali eu conheci Machu Picchu, conheci outros locais, né, das ruínas dos Incas, e é uma coisa impressionante, porque você pensa, são povos que viveram há tantos anos atrás, onde não tinha praticamente recurso nenhum, além dos recursos da natureza mesmo, e eles conseguiram construir assim, grandes cidades, arquiteturas maravilhosas. E aí você pensa, gente, hoje, com todos os recursos que a gente tem, muitas das vezes a gente não consegue parar e pensar e elaborar uma ideia legal, na era da informação, com tanta informação gratuita aí, e a gente mesmo assim se contenta com uma ignorância tão grande, e naquela época que não tinha acesso à informação assim, e as comunidades, né, conseguiam se desenvolver tão bem, tanto no sentido de se organizar, quanto no sentido de se desenvolver, né, de recursos, de construir, né, lugares lindos, maravilhosos. Então eu fiquei encantada. E Machu Picchu, em especial, tem uma energia de arrepiar, assim. E você olhar, ouvindo a explicação dos guias locais,
e você olhar para cada coisa e saber a história, né, de cada pedacinho que está ali, assim, é uma coisa impressionante. A gente se sente pequena demais, né, no universo, pensando em tudo que eles foram capazes de construir. Eu tinha um sonho que era ir para o Jalapão, mas o Jalapão eu sabia que era um destino que eu precisaria preparar um orçamento considerável. E antes do Jalapão eu conheci as duas principais chapadas, né, do Brasil. No Brasil são 5 chapadas, as duas mais bonitas, a Chapada Diamantina e a Chapada dos Veadeiros. As duas eu pude conhecer. Inclusive eu fui como turista e também como guia, que são experiências muito diferentes, né? Como turista você está só preocupado em curtir. Como guia, você está preocupado em fazer as pessoas curtirem. Então, você está ali não só para você aproveitar o lugar, mas para você conduzir a diversão e o aproveitamento das pessoas, porque o aproveitamento de cada um é muito individual e subjetivo, né? Tem pessoas que simplesmente vão lá, tiram uma foto, mas não entram na água e isso é o suficiente. E tem pessoas que esquecem o celular e simplesmente vão nadar e ficam o dia inteiro dentro d'água, né? E eu sempre ficava assim, gente, a gente tem que fazer tudo, tem que aproveitar tudo, porque vocês não vão, vocês não sabem quando que vocês vão voltar aqui, né? Talvez nunca mais vão voltar. Então, a gente fazer as pessoas aproveitarem o máximo para elas irem embora pensando, nossa, eu realmente aproveitei, nem preciso voltar mais, porque tudo que eu podia fazer, eu realmente consegui fazer. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Jalapão. Foi uma realização de um sonho. É uma beleza natural que até tem explicação geográfica, né? Para a formação dos poços que tem lá. Mas a olho nu você fala, dedo de Deus mesmo. É uma coisa impressionante, que não tem em outro lugar. São 2 aprendizados principais que eu tive viajando muito. O primeiro deles, a humildade de reconhecer que tem tantas pessoas diferentes, de tantas culturas, de tantos comportamentos e costumes, valores, que a gente entende que a nossa verdade, ela só é nossa verdade e não é a verdade absoluta. Isso traz uma humildade muito grande. E eu, particularmente, eu vim de uma família, da parte de pai, de uma comunicação muito agressiva. E eu percebi que no meu ciclo social, eu perdia muitas oportunidades, eu gerava muitos desgastes com os meus familiares, amigos, colegas de trabalho por conta dessa comunicação agressiva. E viajando, tendo que lidar com pessoas que não me conheciam e eu precisando dessas pessoas ao longo do caminho, me exercitou a humildade num nível muito intenso. Então isso me lapidou a também ser uma pessoa mais humilde e mais receptiva para as pessoas que conviviam comigo, né? E o outro grande aprendizado é a gente realmente entender que nós somos só mais um, né? E deixar as portas abertas na vida das pessoas, porque na nossa vida muitas pessoas passam. Então a gente aprende a aproveitar as pessoas enquanto elas estão ali, porque você não sabe em que momento que elas vão embora, se você vai reencontrar essa pessoa algum dia ou não. A minha mãe sempre falava isso, né? Aproveite as pessoas no momento em que elas estão ali. E viajando, você tem grandes amizades por algumas horas ou dias no máximo, né? Então você aproveitar as pessoas sempre deixando as portas abertas na vida delas. É aquele tchau, até um dia a gente se reencontra. No fundo, você sabe que você nunca mais vai ver essa pessoa. Mas o fato de você respeitar esse fluxo de pessoas e sempre aproveitar ao máximo a presença delas ali faz com que você saia da vida das pessoas deixando as portas abertas, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Acho que minha maior motivação é a liberdade. E a liberdade, ela é muito... A liberdade é um valor que tem muitos lados, muitas facetas. Existe a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade financeira e a liberdade espiritual. Às vezes a liberdade espiritual é uma prioridade maior do que a liberdade financeira. Às vezes a liberdade geográfica
é mais importante do que a liberdade espiritual. Então, a cada momento e fase da nossa vida, a gente tem que priorizar, mas sempre buscando essa liberdade. O que isso não quer dizer libertinagem, né? Porque as pessoas acabam confundindo. A liberdade, ela nos traz uma responsabilidade muito grande de saber lidar com tudo aquilo que nos é oferecido no universo e na sociedade. É você saber lidar com todas as possibilidades e você saber filtrar aquilo que faz sentido para você e aquilo que vai te dar uma vida que para você faz sentido, mas sempre buscando essa liberdade, né? Sem ficar se submetendo a qualquer situação, a qualquer pessoa, a qualquer caminho que te é imposto, né? Você ter a liberdade e a responsabilidade de escolher aquilo que você acha que faz sentido para você naquele espaço de tempo. Felicidade para mim é a gente perceber o quão mágico é o processo de vida, em que a gente nasce uma pessoa e vai se transformando ao longo do tempo. Vida é o espaço que a gente tem para a gente se tornar uma pessoa melhor e transformar o nosso lugar em um lugar melhor. Então, felicidade é você se dar conta dessa oportunidade e você usar essa oportunidade a seu favor. E eu acredito que a lei do plantio e da colheita tem muito a ver com felicidade, né? Tudo que você planta, de alguma forma você vai colher. Então, se você tem a consciência de que vida é o tempo que você tem para se tornar uma pessoa melhor, você faz a sua parte e confia que, apesar de nem tudo estar no seu controle, o que você faz uma hora vai voltar. Talvez você planta aqui, mas não é aqui que você vai colher. Você colhe em outro lugar. Mas faz a sua parte, porque de alguma forma você vai colher. E sempre que você planta o bem, que você dá o seu melhor, que você serve a muitos, quanto mais pessoas para quem você serve, mais você colhe, mais você recebe de volta e mais você se torna uma pessoa melhor por esse processo e também você constrói ambientes e lugares e pessoas melhores. Daqui 10 anos eu quero estar morando na praia, de preferência no Nordeste do Brasil, casada, tendo uma família. Ainda não sei se com filhos ou não, mas bem provavelmente com alguns animais, com alguns animais de estimação e tendo algum projeto que seja meu e online, para que assim eu consiga, né, ter a liberdade de viajar, de fazer o meu horário, de trabalhar no meu ritmo, onde a produtividade não seja o mais importante, e sim a realização, o resultado e aquilo que eu proporciono para as pessoas.